Boa noite! Está no ar mais uma edição do programa Direito da Gente, diretamente ao vivo dos estúdios da TV Campos de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e no programa de hoje iremos falar sobre direito do consumidor. E para isso, nós convidamos a doutora Ana Carolina Holanda Maciel Araújo, que é especialista em Direito Processual Civil, mestranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa e é advogada na comarca de Juiz de Fora. Muito boa noite, doutora Ana Carolina. Boa noite a todos. É um prazer, receber uma pessoa de Juiz de Fora, para vir aqui prestar essa honra ao nosso programa. O prazer é todo meu. Bom, e você de casa pode participar enviando sua pergunta. O nosso telefone é o 3372-3720 e temos também o celular que recebe mensagens via WhatsApp e SMS, que é o 99972-1640. Vamos começar falando, doutora, sobre comércio eletrônico, né? O comércio eletrônico, ele cresce de uma forma vertiginosa, não só no Brasil, como em todo o mundo. Tal crescimento ocorre devido à praticidade, menores preços, maior agilidade, conforto, bem como pela diversidade de produtos e serviços disponíveis para o consumo. Com isso, surgem dúvidas em relação à proteção do consumidor frente ao comércio eletrônico. Há um questionamento se o Código de Defesa do Consumidor é realmente capaz de proteger os consumidores diante das compras realizadas pela internet, visto que esse código se mostra tão eficaz nas relações de consumo tradicionais. O consumidor, ele tem seus direitos todos garantidos quando a compra é realizada fora do estabelecimento comercial? Existem direitos diferenciados para compras através da internet? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito boa devido à alta das compras feitas na internet. O Código de Consumidor, ele abrange sim as compras feitas fora do estabelecimento comercial, da mesma maneira que abrange as compras realizadas no estabelecimento comercial. Certo. Não há normas específicas para esse tipo de compra. O que a gente pode observar são as mesmas normas que o Código estabelece. Como, por exemplo, a garantia legal que o consumidor tem para trocas do produto, como às vezes tem um vício ou defeito quando o produto vem para ele. E até mesmo o direito de arrependimento. Quando a compra é feita fora do estabelecimento comercial, assim que o produto chega ao consumidor, ele tem até 7 dias para devolver esse produto e fazer jus a esse direito de arrependimento. Bom, se a pessoa for numa loja física, e comprar, ela não tem o direito de se arrepender para devolver. Não. Já se ela comprar pela internet, por telefone, ela pode fazer por catálogo, isso. Aí ela tem 7 dias para poder se arrepender. Ela tem 7 dias, assim que o produto chega na casa dela, quando ela recebe o produto, ela tem 7 dias para fazer essa devolução. E o envio, a devolução, o custo, com o transporte, é por conta do consumidor ou por conta da empresa? Não, o custo é todo arcado por conta da empresa. Inclusive, se o produto vier com defeito, mesmo nesse caso da garantia legal, se ele for trocar o produto que veio com defeito, esse custo da troca também do envio e a devolução também é feito pela empresa. O consumidor não tem que arcar com esses custos. Ah, tá, muito bem. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre fornecimento de água e de energia elétrica, Atualmente, com a escassez de chuvas, as autarquias e empresas públicas, que fornecem serviços essenciais como fornecimento de água e energia elétrica, além de terem aumentado o valor das cobranças, têm prestado serviços aquém do esperado. O Código de Defesa do Consumidor, ele é aplicado nesses casos? Sim, ele é aplicado nesses casos, sim. E é direito do consumidor não pagar a tarifa caso o serviço não tenha sido prestado? Se o serviço não for prestado corretamente, o consumidor ele pode pedir a devolução do dinheiro se ele já tiver pago, ou se ele não tiver pago, pedir o abatimento no valor da conta. Inclusive, tem alguns casos que, por exemplo, o consumidor apaga a luz, a queda de energia, a queima de aparelhos eletrônicos na residência. O consumidor, ele pode pedir também um ressarcimento pelos esses produtos que foram danificados. Mas como proceder, Porque, por exemplo, hoje em dia é muito comum você ter notícia de que no meu bairro está faltando água e às vezes a prefeitura, que geralmente é quem gera esse tipo de serviço, ela não socorre a tempo as pessoas, aí as pessoas têm que
né, está indo atrás de água, então às vezes até o caminhão, quando o caminhão-pipa vai, ainda consegue. Mas há muitos casos aqui em São João del Rei de reclamação do serviço de fornecimento de água que é prestado. Nesse caso, se a pessoa ela quiser acionar, né, os direitos dela como consumidora, como que ela deve proceder para provar isso? Porque eu já vi, inclusive, até decisões que já não até dando moral à falta do fornecimento de água, né? Ela pode fazer a prova testemunhal, que é a mais fácil nesse caso, porque não tem, nas casas geralmente não tem uma câmera, não tem nada que ela tem como provar que realmente há falta d'água. Então ela pode fazer essa comprovação através de testemunhas e pode fazer a reclamação nos PROCONs dos municípios ou até mesmo a justiça para pleitear esses danos. Mas aí, no caso, como que ela prova que está faltando água na casa dela? Através de um boletim de ocorrência? Ela pode fazer o boletim de ocorrência e utilizar a prova testemunhal. Aí, nesse caso é a mais viável. Pode acionar o PROCON? Pode. O ideal é, assim que houver a falta de água, acionar os PROCONs, porque ali você já tem um documento a seu favor que houve a falta de água ou de energia e que você já fez a primeira reclamação. Se a empresa concessionária, que a maioria tem, que não funciona, são os 0800, os SACs, que são as centrais de atendimento ao consumidor, o ideal também é que os consumidores façam as reclamações por esses SACs, para elas terem também um número de protocolo, tudo que ela tiver a seu favor na hora de entrar com uma reclamação mais séria na justiça, para ela pleitear o dano moral. Então é importante, né, nossos telespectadores estarem tendo conhecimento disso, que o fornecimento de água e o fornecimento de energia elétrica ele é uma relação de consumo, né? E caso haja a falha na prestação desse serviço, você pode estar buscando na justiça o ressarcimento tanto pelo dano moral, né, quanto pelo dano material, caso você, né, venha a sofrer, e até mesmo a questão, né, de não pagar a tarifa se o serviço não foi prestado. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo. Bom, queria falar um pouquinho agora sobre garantia estendida, né? É muito comum hoje em dia, né, que ao você vai adquirir um produto numa loja, o vendedor oferece a garantia estendida. E lógico, né, é cobrado um valor a mais por isso. Eu gostaria que a doutora explicasse para o telespectador o que é a garantia estendida e se ela exclui a garantia legal. Né? Porque nós temos a garantia legal de 6 meses, 1 ano, dependendo do produto que você compra. Né? Quando você adquire essa garantia estendida, você perde essa garantia legal ou ela começa a vigiar depois? Como que funciona? Não, o que é? A garantia estendida ela é uma espécie de seguro que você faz do equipamento. Vamos supor, você comprou uma televisão numa loja, que geralmente é eletrodomésticos mais que você faz a garantia estendida. E o vendedor te oferece a garantia. Essa garantia ela não exclui a garantia legal ou a contratual. Ela começa a vigir após o término da garantia legal. O ideal, que a gente sempre aconselha, são os consumidores lerem direitinho a pólice para ver o que elas cobrem. Porque muitas vezes os consumidores são levados a erros porque acham que cobre de um certo defeito e ela não cobre. Tem umas garantias que elas cobram apenas defeitos técnicos, tem outras que cobrem defeitos de danos, são vários tipos. Então, o ideal é sempre que o consumidor leia direitinho a pólice desse seguro e assine só se ele realmente vê que há necessidade. E é importante ressaltar que essa garantia não é obrigatória. Ah, isso que eu ia perguntar. Não é obrigatória, porque muita gente, vamos supor, vai nas lojas, compra, o vendedor meio que força a venda dessa garantia. Não, ela não é obrigatória. Quando você compra o produto, ela já vem com a garantia legal. Então, essa garantia estendida, você não é obrigada a usar, fazer parte, comprar, né? Ah, muito bem. Bom, passando um pouquinho agora para a parte de locação de imóveis, né? Eu tive um caso aqui no PROCON de São João del Rei que eles estavam querendo resolver questões locatícias, né? E a questão é divergente. O Código de Defesa do Consumidor, ele foi concebido para equilibrar a relação consumidor-fornecedor, em razão da presumida hipossuficiência do consumidor em face daquele que detém o conhecimento técnico sobre o produto que produz ou o serviço que presta. Essa hipossuficiência do consumidor não é verificada nos contratos de locação, a meu ver. Em geral, na locação, existe um equilíbrio contratual onde as partes podem, né, livremente discutir e dispor dos termos que pretendem pactuar, né? Ou seja, é um contrato onde as partes elas vão deliberar aquilo que elas entenderem que é correto, né? Chega-se num consenso para assinar um contrato. Na sua opinião, doutor, o Código de Defesa do Consumidor,
ele é aplicado nas relações locatícias? Na minha opinião, não. Justamente porque há esse equilíbrio contratual entre as partes. Não há relação de consumo entre locador e locatário. Então, eu realmente acho que nesses casos, o que tem que usar é a lei de locação. Mesmo quando, no caso, a locação ela é feita em empresas que administram essas Através de imobiliárias, né? Eu acredito que sim, que ele continua sendo usado, tem que continuar sendo usado a lei de locação. Porque mesmo quando é feito através de imobiliários ou de empresas que administram, há ainda uma relação de equiparação. Porque o locador e o locatário, eles que têm equilíbrio contratual. Eles dispõem o que eles querem. Ele não é obrigado a aceitar o que está no contrato. Entendi. Então, eu acredito que não tem que aplicar o CDC justamente por isso. Eu também sustento essa tese, né? E falando um pouquinho também de condomínio, já que estamos falando de locação, né, vamos falar de condomínios, né? Os tribunais, né, combatem ações contra o condomínio baseadas em relação de consumo, né? Os tribunais têm decidido nesse sentido. A jurisprudência, né, isto é, o conjunto de decisões dos tribunais, é unânime no sentido de que a relação entre condomínio e condôminos não é relação de consumo e, portanto, não se aplicam as questões condominais às regras do Código de Defesa do Consumidor. Do seu ponto de vista, o CDC ele é aplicável na relação de nas relações condominais? Da mesma forma que eu acredito que não é aplicável nas relações de locação, eu também acredito que não é aplicável nas relações de condominiais. Justamente porque não há uma hipossuficiência de ambas as partes. As duas partes têm um equilíbrio. Bom, mas mesmo também no caso quando é uma empresa que administra o condomínio, não haveria uma relação de consumo nesse caso? Não, eu acho que não, até porque o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, ele fornece muito bem os dados do que é o fornecedor e o artigo 2º do que é o consumidor. E lá a gente não observa nenhum dado para fazer essa equiparação de ser consumidor ou fornecedor. Então não tem que se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Mas já existem teses dos tribunais decidindo nesse sentido, né? Isso. Já existem, mas a sua opinião é A que minha não. opinião é que não. Que não há relação de consumo, não. Eu também sustento essa linha. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e você aí de casa pode mandar perguntas para nós. O tema de hoje é direito do consumidor. Né? Ligue para nós, mande sua pergunta. Nosso telefone é o 3372-3720 e temos também o celular que recebe mensagens, que é o 99972-1640. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.